Alguns me perguntaram qual seria o meu top 10 sabers mais bem classificados. Então, foi pensando nisso que eu decidi trazer esse tema para vocês. Será o meu primeiro top 10. Em relação à força de cada personagem, eu avaliei a maioria deles e seus feitos, e decidi trazer essa análise para vocês. Então, meus caros, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, e se agrupando na nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Agora, vem comigo, e vamos observar os sabers mais poderosos, que eu separei. Solta a vinheta, produção! Abrindo nosso top 10, temos ele, o famoso Sigurd. Bom, esse cara é muito habilidoso, não à toa, é conhecido como o Rei dos Guerreiros. Assim como Siegfried, ele derrotou o dragão Fafnir, e ficou conhecido como o maior herói do norte da Europa. Além de tudo, ele possui a espada Gran, uma das espadas de seleção. Em Fate Go, ele foi capaz de desviar até as chamas de Surtur. No entanto, ele precisou da ajuda crucial da Skadi. Com essa espada, Sigurd pode criar fogo simplesmente balançando sua lâmina, sem precisar escrever nenhuma runa, algo que ele também possui conhecimento. Sim, runas é uma das especialidades mágicas de Sigurd, e por causa disso, ele até pode ser convocado como caster. O 10º lugar é mais que merecido para ele. Agora, eu escolhi o Siegfried para nossa 9ª posição. Como vocês já sabem, o Siegfried é um poderoso servo da classe Saber, e também um matador de dragões. Em combate de esgrima, ele é formidável, ao ponto que foi considerado invencível por Vlad III, e até mesmo por Karna, meu amigo, que é um dos melhores guerreiros do Nasoverse. E aqui, estamos falando apenas em termos de esgrima, pois além disso, esse cara tem uma armadura, que o permite cancelar determinados ataques, e até reduzir a força deles. Em Fate Apócrifa, apenas a lança do Karna foi capaz de causar danos em Siegfried. Mas além de sua grande habilidade, e de sua forte resistência por meio da armadura, ele tem a sua famosa espada, a Balmung. Embora seja uma descendente da espada Gran e Merodach, ela foi agregada a uma joia no punho da espada. Essa joia converte mana, disparando uma rajada de energia que se torna equivalente à mana da Era dos Deuses, uma rajada de True Ether, que é liberada pela lâmina da espada. Para vocês terem uma ideia, Sig acreditava que o ataque dessa espada poderia rivalizar até com os raios dos Jardins Suspensos. E por essas e outras razões, ele merece demais estar aqui no meu top. Vamos para o próximo! Em 8º lugar, temos ele, Carlos Magno, o Cavaleiro Sagrado. Sendo contado entre os 9 dignos, esse cara não pode ser retirado da lista. No mundo extra, Magno foi considerado forte o bastante para estar a par dos top servants. Embora pareça inexperiente em combate, ele foi capaz de enfrentar Karna de igual para igual, recebendo elogios dele. Magno também se defendeu de uma outra guerreira muito habilidosa, e que gosto bastante, a poderosa Skarra. Embora, no final de tudo, Skarra conseguiu dominá-lo após alguns golpes. Não vou dar tanto detalhe aqui, porque eu tenho vídeo dele aqui no canal. Mas a razão pela qual eu coloquei ele nessa posição é por causa da sua espada. A espada de Joelze é capaz de infundir as lendas dos 12 paladinos, e com isso criar um cálculo de dano 13 vezes mais forte. Fazendo isso, ele conseguiu compensar até a Vasavisakti do Karna, salvando Arjuna no processo. Acho que a 8ª posição tá de bom tamanho para ele. Sim, não é Galahad, não é Lancelot, o único cavaleiro descrito como sendo o rival digno do rei Arthur é Sir Gawain. Não à toa, ele é conhecido por ser o cavaleiro mais durão e resistente da Távola Redonda, um verdadeiro Escanor. Na singularidade de Camelot, ele tomou um ataque direto do Rei Leão, e segundo afirmações, qualquer outro cavaleiro teria ido de base na mesma hora, mas Gawain sobreviveu. Em Fate Extra, a força de Gawain era tal, que mesmo Kukulain com Rin Tosaka não eram capazes de enfrentá-lo. E fato é, que até a Bibi chegou a dizer que se Karna e Gawain unissem forças, mesmo ela ficaria sobrecarregada. Mas ela estava errada, pois Gawain sozinho usando um ataque especial, Espada Camelot, foi capaz de encurralar a Bibi e enfrentá-la sozinho. Bibi só foi capaz de derrotá-lo, porque ela apelou para as 10 coroas. E o que deixa esse cara quebrado, não é só a resistência monstruosa dele, mas a espada que ele empunha, Excalibur Galatine. Essa espada é um construto divino, considerada irmã da Excalibur, ela representa a personificação do sol que queima a terra. Assim como Gawain extrai a sua força do sol, essa espada também faz isso, e portanto, ela se torna mais forte durante o meio-dia. Segundo afirmações do Dr. Romani, Gawain só é derrotado apenas pelo próprio rei Arthur.
E isso de fato confirma que Gawain não só é o cavaleiro mais resistente, como também o cavaleiro mais forte abaixo do rei. E por isso, merece estar na minha lista. Em sexto lugar, temos ele, ou ela, não sei bem dizer. Yamato é mais uma Saberface. Em termos de habilidade, é um guerreiro fora do comum, ao ponto de ultrapassar em muito o reino da humanidade. Assim como o rei Arthur, ele é descrito matando monstros, em alguns casos, até desafiando deidades. Mas ao contrário da Saber, que tem o elemento vento ligado à sua espada, Yamato possui o elemento água. É algo muito semelhante ao ar invisível da Artúria, a famosa barreira do Rei do Vento. A razão pela qual eu coloquei esse Saber nessa posição é por causa de seus fantasmas nobres, e também de sua espada, uma construção divina. Essa espada foi forjada do terrível dragão Yamata no Orochi. Ela representa a personificação de vários poderes, tanto no céu quanto na terra. Após liberar o nome, Yamato terá acesso a grande poder divino por um instante, podendo decidir a destruição ou a salvação. Apesar disso, eu o coloquei em sexto lugar, já que não se mostrou tão eficiente como deveria. No entanto, esse Saber é muito merecedor de estar na minha lista. Agora chegamos na raposinha falsa, sim, aquela que é dito rivalizar com o Muncel. Suzuka Gozen é uma guerreira formidável e muito rápida, ela é considerada as realizações da humanidade manifestadas. Essa serva com características divinas usa 3 espadas para enfrentar seus oponentes. Uma dessas espadas é capaz de se transformar em ataques elementais devido à sua lenda. Rajadas de água e até uma tempestade de vento podem ser produzidas por Suzuka. Mas o que a deixa nessa posição é o seu NP chamado de Triquiliocosmo. Lembra que eu falei disso no meu vídeo de cosmologia? Pois é, o NP dessa personagem também é baseado nisso. O Triquiliocosmo concede a Suzuka poder de processamento e velocidade de cálculo no mesmo nível da Muncel e da Bibi. Quando ela ativa isso, ela rompe os limites de um servo, adquirindo clarividência e onisciência, podendo ver todos os mundos paralelos. Por essa razão, Suzuka pode até superar o Muncel. Devido a esse seu grande poder, ela abre o meu top 5 mais que justo. Bom, aqui temos alguém bem complicado, principalmente para o Muncel. Altera é sem dúvida um dos Sabers mais fortes do Nasoverse, de modo que suas habilidades de combate superam as dos espíritos heróicos. Essa serva Saber já colocou até o Kukulain para correr. Mesmo a Scarra, que é uma professora de guerreiros, a considerou muito perigosa. Ela é tão brutal, que quando empunha sua espada, é como se ela se tornasse o próprio deus da guerra. Aliás, espada essa, que é considerada o protótipo de todos os construtos divinos. Sua habilidade é tal, que até Romulus chegou a dizer que Altera maneja Photon Rays melhor que seu próprio pai, o deus Ares. O raio da sua espada é capaz de queimar o mundo, textura, e Mesh chegou a afirmar que a versão Lord Caldias do seu escudo não era forte para bloqueá-lo sozinho. Só para vocês terem uma ideia. Essa serva é tão perigosa, que o Muncel selecionou Artúria como dispositivo de juízo para matá-la, caso ela se tornasse demais para lidar. O Muncel entrou em alerta máximo quando a Altera foi despertada. E sem dúvida, ela merece estar aqui na minha lista, e se quer saber um pouco mais sobre ela, eu tenho vídeo aqui no canal. E por essas e várias razões, a Rainha dos Hunos é merecedora de estar no meu top 4. Sem dúvida, invocaria a Altera como minha serva Saber. Olha, muitos até a colocariam em primeiro lugar, o que de fato eu não iria reclamar. Só de falar o nome Miyamoto Musashi, já fica nítido de quem estamos falando. A nossa bela Musashi é uma espadachim que conseguiu atingir o reino da espada zero. Quem leu os Lost Belts sabe bem do que eu tô falando, pois ela não só atingiu o zero da espada, como ela quebrou esse limite, e chegou a cortar até mesmo o vazio, o espaço por onde Caos observava o mundo. Um feito tão monstruoso, que causou um dano no seu Centigraph, de modo que ela foi apagada do trono dos heróis. Como se não bastasse a sua grande habilidade de esgrima e espada, ela possui o Olho Celestial, que permite que ela visualize diferentes possibilidades, se tornando algo parecido a uma singularidade móvel. Ela é considerada quase como um santo graal. Essas capacidades permitem que ela viaje entre mundos paralelos, sem o uso de high shifting. Foi graças a essa habilidade que a minha samurai favorita aprimorou todas as suas habilidades. Sua aura é tão ameaçadora, ao ponto de ser comparada a Ryogi Shiki, de modo que até a heroína X, que se considera uma mestre espadachim, se preocupa com ela. E eu poderia falar muito mais, porém, se eu for falar vai ficar grande demais. Como conclusão, eu invocaria Musashi como a minha serva Saber, sem nenhuma reclamação. E por isso ela é muito digna do meu top 3.
Agora temos eles, os meus favoritos dessa obra, Arthuria Pendragon e Arthur Pendragon. Sim, querendo ou não, tanto Arthuria quanto Arthur são os heróis que representam a espada, e portanto, são considerados os mais fortes servos da classe Saber. Aqueles que impunham os sonhos da humanidade, na ilusão forjada pelo planeta, a espada sagrada Excalibur. E para quem subestima nossa bela Saber, é porque apenas viu o que acontece nas rotas de Fate, onde ela é extremamente enfraquecida. Em Fate X, Arthuria sozinha derrotou Tamamo e Lubu juntos, e detalhe, eles estavam fortalecidos por regalias. Ainda no mundo X, mesmo Carlos Magno, Tamamo e Nero atacando juntos, não foram capazes de sequer mover Arthuria do lugar. Não à toa, ela foi escolhida pelo Muncel para bater Altera, caso as coisas saíssem do controle. E provavelmente, ela, ou Arthur, podem ter sido o Saber que destruiu o Cefar na Terra. Um ataque que chegou a desligar o Velber, que estava na Lua, um feito fora das paradas. Ela ainda possui a Avalon, uma bainha de proteção absoluta, e também a Rombomínia, a lança dos confins do mundo, que prende o lado reverso. E ao contrário do que alguns dizem, a esgrima dela é excelente, de modo que até o Sasaki, o melhor esgrimista da obra, elogiou os golpes do rei. Ao se tornar serva da Rin, mesmo Gilgamesh teve que tomar distância, pois a sua esgrima é inferior à dela. E ela só não está na primeira posição da minha lista, porque o próximo Saber é fora das paradas. Mas essa loirinha merece demais o segundo lugar, ao lado de sua versão masculina. Apesar de não ser uma serva regular, que não deveria existir, seria injusto da minha parte não colocá-la no meu tier list. Se Arthuria é considerado o Saber Supremo, Void Chic Saber é uma existência que pode transcender as capacidades de um Saber. Representando o Saber do vazio, Hyogi Chic tem conexão direta com a raiz, o que a torna uma máquina de desejos todo-poderoso. Para vocês terem uma ideia, ela transcende tantos limites de um Saber, que os parâmetros regulares perdem o sentido para ela. Até a heroína X, que se considera uma Saber, temeu por sua vida ao encontrar a Shiki. E eu não sei se vocês sabem, mas as heroínas X e Double X são protegidas pelas regras da dimensão do cosmos. Em outras palavras, elas não podem morrer e ainda podem manipular a causalidade da vitória. Ou seja, elas não podem ser derrotadas se usarem essa habilidade. Porém, devido à raiz da Chique, ela pode ignorar esse hacks, e MHX fugiu dela. Mas mesmo assim, Chique a derrotou antes que ela pudesse fugir. Além de tudo, mesmo como serva, ela possui os olhos da percepção da morte, podendo matar qualquer coisa. Desde que ela possa ver as linhas de morte, é GG. Em relação à esgrima, Chique é formidável. Ela possui habilidade de modificação, o que faz que ela se torne uma arma, ao ponto que seus golpes básicos podem cobrir até 9 metros de espaço, como se fossem um flash de luz. Por essas e outras razões, ela é a top Saber da minha lista, embora ainda seja uma serva irregular. Esse foi o meu top 10, espero que vocês tenham gostado, porque deu um pouquinho de trabalho, mas e aí, concordam ou discordam? Deixe aqui embaixo a opinião de vocês. Bom, de todos os Sabers que avaliei, desde quando eu venho acompanhando a obra, e lendo coisas sobre ela, esses foram os que mais se destacaram. Avaliei tanto os seus feitos, quanto o combate corpo a corpo, e também as habilidades. E para mim, qualquer um dessa lista me deixaria satisfeito, se eu os invocasse. Essa é a minha visão, depois de toda a análise. Agora, eu me despeço de vocês, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes Sabers que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!